Olá, corações! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês cada experiência que eu tive durante a minha gestação. Compartilhar mesmo, né? Falar com vocês, assim, cada fase da minha gestação. Na verdade, contar o meu testemunho para vocês. Então, venha comigo! Nesse vídeo a gente vai começar por algumas datas, ok? Eu quero, porque tem muito tempo, então para vocês assimilarem um pouquinho o tempo que existe, tá? Então, começamos lá em 2011, que foi na época que eu casei, onde eu descobri que eu tinha o útero invertido. O útero retroverso significa que o órgão, né, do útero, ele é virado ao contrário, né? Na época, o meu ginecologista, ele disse pra mim que eu teria dificuldades para engravidar, ou talvez nem engravidaria. Né? Então, eu saí com aquele resultado, com aquele diagnóstico, né, do consultório, achando que eu não seria mãe nunca. Achando que o sonho da gente ser pai seria teria uma estrada muito longa e com muitas dificuldades, né? Coisas que conforme os anos, né, eu descobri que essa formação do útero não impede em modo algum da mulher engravidar. 2018, que eu estava no curso de enfermagem, já estava terminando ali. Aí a gente estava falando sobre RH, né, fatores RH sanguíneo, tal, positivo, negativo, falando sobre fertilização, falando sobre gestação. E lá eu cheguei pro meu professor e perguntei como se fosse uma amiga. Entendeu? Sabe aquelas perguntas que você quer fazer, mas você fica meio assim? Aí você coloca o nome de outra pessoa, pois é. E aí eu fui e perguntei pra ele, que recentemente eu tinha descoberto que eu tinha o fator RH oposto do meu esposo. O meu esposo, ele é A positivo e eu descobri que eu era A negativo. Quantos anos depois, né, gente? E aí eu perguntei pro professor, falei, ô professor, se a mulher, ela tem o útero retroverso, mais o agravante do fator RH dela ser o oposto do marido, qual o grau de dificuldade que ela teria para engravidar? Aí ele olhou pra mim, e nisso eu falei, foi uma amiga minha que ela tá passando por uns problemas, né, e ela tem um sonho de engravidar, e aí ela tem tudo isso, né. Aí ele virou pra mim e falou assim, fala pra ela que é melhor ela adotar um cachorro. Que eu ia falar pra ela adotar uma criança, mas a adoção hoje no Brasil tem tanta dificuldade, é tanto burocrático, então é mais fácil ela adotar um cachorro. Moço, filho, dá trabalho demais, fala pra ela quieta com isso. E ele levou na resenha ali, brincando e tal, aí ele virou pra mim e falou assim, mas o grau de dificuldade é muito grande, por isso que eu tô brincando aqui, falando que seria melhor adotar um cachorro. E, gente, aquela palavra dele veio assim, sabe, como um baque, sabe, um peso mesmo. E se eu já tinha aquela tristeza carregada, né, durante todos os anos, né, de que eu não poderia ser mãe, agora com a descoberta de que eu tinha o sangue, o fator RH diferente do meu esposo, então, gente, aquilo ali foi pior pra mim, sabe? Gente, eu fiquei mais triste ainda do que eu já tava. E assim, na igreja onde eu congrego, nessa época aí do curso de técnico em enfermagem, eu fazia parte de um grupo de evangelismo. E o nosso pastor, ele fez, né, em determinado dia, uma reunião para líderes e liderados, onde os líderes lá em um momento, né, ali começavam a orar pelos seus liderados. Uma de minhas líderes em oração, o Espírito Santo trouxe algo para ela e ela passou para mim. Ali ela dizia, né, que me perguntando assim, quem foi que falou para você que você não pode ser mãe? Quem falou que você não pode gerar? Você vai gerar filhos, sim. Você vai ser mãe de filhos, sim. E ela falava assim, né, firme. E assim, eu nunca tinha dito nada pra ninguém, assim, da minha igreja sobre essa questão, né, de que eu tinha medo de ser infértil, né, de não poder engravidar. E assim, dentro daquele meio tempo de dias também, a mãe de minha pastora, né, ela também orou por fertilização, por filhos, né? E ela falou assim, gente, eu determino que aqui nessa igreja vai ter muitas mães, né? Que vão ter seus filhos sim, que estão orando, né? Muitas mulheres que estão orando por filhos vão ter filhos sim. Aí eu falava assim, eu não tava
elaborando, né, por filho. Porque durante esse tempo, gente, eu vivi muito em negação. Eu sempre falava, muita gente me perguntando, quando é que vocês vão engravidar? Quando é que vocês vão ter filhos? E assim, esse era um assunto bem difícil de conversar com as pessoas. E assim, dentro da minha casa até que meio que gerou algumas, não brigas nem discórdias, mas assim, como eu tava em negação, como eu não acreditava na possibilidade, meu esposo não, meu esposo já é um homem mais de fé, né? Então ele, não, vamos ter filho sim. E eu ficava naquela, não vai, não quero. Então eu preferia falar que eu não queria do que realmente colocar aquele medo que eu tinha carregado durante muito tempo, né? E assim, quando esse professor falou pra mim sobre essa questão de que era melhor adotar um cachorro, eu já tinha recebido essa palavra. E assim, eu tinha segurado ela pra mim, sabe? Eu tava firme naquela convicção, não, o Senhor prometeu que eu vou ser mãe de filhos, então eu vou ser mãe de filhos. Só que sabe quando surge algo pra testar mesmo a sua fé, pra ver se você realmente tá ali firme no Senhor? Então foi essa frase do professor, entendeu? Que veio mesmo pra testar. Ele, será que você tá confiante? Eu lembro que nesse dia que ele me falou, eu saí da aula muito triste, muito arrasada. E umas amigas minhas, né, que tava comigo na hora e sabia da minha situação, elas falaram pra mim, não, que eu ficasse confiante em Deus, que o Senhor ia fazer o melhor por mim, que tudo era no tempo do Senhor, que eu só aguardasse mais um pouco de tempo, que eu ia ser surpreendida, né? E eu falei assim, amém, amém, Senhor, eu sei que o Senhor me prometeu, o Senhor vai cumprir. Depois que terminou o curso de técnico em enfermagem, eu comecei a trabalhar em home care. E em um desses trabalhos eu comecei a trabalhar numa casa de repouso para idosos. E lá a gente tínhamos na época 12 idosos. Era uma casa nova, né? Então não tinha tantos assim, mas 12 era muita coisa, né? E assim, só para dar um relapso só, né, para vocês. E assim, a gente lá fazia de tudo, era muito pesado, sabe? Isso foi lá mais ou menos em março, por aí, sabe? Foi quando eu terminei o curso e tal. Entreguei muito currículo, meu sonho era trabalhar em hospital. E assim, as portas que o Senhor abriu pra mim na época foi esse, então eu tava agarrada, né? Então eu tava ali bem assim, no meu ápice, né? Vivendo com muito gosto o meu curso. A minha profissão já, né? Que não era mais curso, a minha profissão. Então, quando eu abracei essa casa, né, de idosos, então a gente fazia tudo. Não só a questão dos cuidados, a questão das medicações e tal, mas trabalhos braçais mesmo, de limpeza e tal. Então, a gente abraçou a causa ali e foi-se. Nesse meio tempo, lá para abril, mais ou menos, a gente tava com a viagem marcada para ficar uma semana. Que aqui no canal mesmo, eu fiz diário de uma viagem. Se você tiver curiosidade, top, uma viagem maravilhosa. E assim, como eu tinha certinho o meu calendário de menstruação, e a minha menstruação ia cair justamente na época da viagem. Então eu comecei a tomar anticoncepcional para cortar, né, a menstruação. Aí assim, como eu sempre passei muito mal, né, lá atrás eu passava muito mal com anticoncepcional, eu parei de vez. Então eu fiquei uns bons 6 anos sem tomar anticoncepcional, né, sem tomar nada. Até porque eu achava que eu não poderia, né, engravidar. E até então a gente já tinha feito algumas coisinhas fora, assim, né, e não tinha acontecido nada. Então, eu tava tomando anticoncepcional mesmo só pra cortar a menstruação mesmo. Aí, chegou a época da viagem, a gente viajou, ficamos uma semana lá. Gente, e aconteceu de tudo nessa viagem, assim, sabe? A gente brincou muito. Eu extrapolei demais a brincadeira, que parece que a pessoa não aguenta ver a água, sabe? A gente... Cachorro correu atrás da gente e tal. Fui picado. Foi bem na época do Zika vírus. Fui picado da cabeça aos pés, sabe? Teve também um episódio após a viagem, né? No trabalho também eu tive uma questão de que eu tive um acidente, né? De trabalho. E lá eu tive que passar uma semana praticamente tomando medicação, injeção, pra desinflamar. Porque como eu bati a parte da coluna assim, então ficou muito roxo. Eu não conseguia me movimentar.
Passei 3 noites, gente, dormindo em pé, literalmente em pé. Eu colocava um travesseiro assim no sofá e escorava pra tentar dormir, porque eu não conseguia dormir esticada, né? Deitar normal na cama, não conseguia fazer nada durante o dia, eu tinha que trabalhar. Gente, foi um sufoco. E assim, aí veio a descoberta, né, da gravidez, que também tem outros vídeos mostrando pra vocês a época certinho, né, que eu descobri a gravidez. Gente, foi uma coisa de louca, assim, porque eu tava em um momento que eu tava tomando anticoncepcional, passando mal, mas eu achava que era a questão, né, das reações que eu já tinha antes, né, quando eu tomava anticoncepcional. Gente, eu tava tomando medicação há mais de 20 dias pra coluna, porque mesmo depois das injeções, fazendo tratamento com injeção, não funcionou. Eu tinha que continuei tomando medicação. E quando me veio a possibilidade de estar grávida, a gente eu fiquei muito preocupada. Aí onde a gente fez o primeiro teste de farmácia, eu achei que tava errado, né? A gente fez o segundo teste de farmácia, tornei a achar, não, senhor, não. Porque eu tinha muito medo, né? Muito medo de ter engravidado, né, há muito tempo. E o neném tá com aquela carga, né? O meu corpo tá cheio de carga de medicação, de drogas, né? Então, não era uma coisa boa. Então, eu falo assim, que se fosse, tivesse o quê? Umas 2 semanas? Mais ou menos, que eu tinha uns 15 dias, 20 dias mais ou menos que eu tinha tido um acidente, né? No trabalho. Aí, quando foi no dia 8 de junho, né? A gente fez, né, o teste de laboratório beta-HCG. E lá a gente obteve realmente o resultado de que eu estava grávida, né? A gente obteve o resultado positivo. E, gente, falei, meu Deus, e agora, Senhor? Eu lembro que a gente orou, colocou a mão assim na barriga. E eu falei, Pai, que o Senhor proteja essa criança, Pai, dessas medicações. E nos vídeos aí, né, sobre a descoberta da gravidez, tem a ultrassom que eu fiz também, que foi lá dia 11 de junho, né, que foi a primeira ultrassom que eu fiz. Gente, aí a gente descobriu. A gente pensando que tinha o quê? Semanas ali, né, de grávida. E quando a gente viu na ultrassom, tinha 13 semanas. Na verdade, tinha 3 semanas e 2 dias de gestação já. E, meu Deus do céu, eu coloquei a mão na cabeça, Senhor, e agora? Eu tava grávida antes de ir pra viagem, Senhor. Antes de começar a trabalhar. Lá em março foi praticamente a minha última menstruação. E eu achando que... Em março não, final de março pra abril. Que foi logo que eu comecei a tomar o anticoncepcional pensando em cortar. Só que eu já tava grávida e nem sabia. Minha menstruação tinha vindo em fevereiro, né? Então tá ali prevista para finalzinho de março tornar, gente do céu. E o Senhor, há quanto tempo, como que uma técnica de enfermagem mulher descobrir descobrir essa gestação tão tarde assim? E assim, só o Senhor sabe, né? Me fizeram essa pergunta várias vezes. Nossa, você descobriu com 13 semanas, meu Deus do céu. E você não percebeu nada, não? Só que como eu tomava o anticoncepcional, e que nem eu falei, eu sentia de tudo. Desde antes de engravidar, toda vez que eu tomei anticoncepcional, eram os mesmos sintomas de grávida. Então, pra mim, não era algo anormal, entendeu? Tem muito enjoo, não consegui comer nada, azia, dor de cabeça. Gente, muita dor de cabeça. Cãibra, meu pai do céu, eu senti muita cãibra, gente, muita cãibra. Aí depois descobri que foi por conta da gestação, né? Não por causa do anticoncepcional. Aí na época eu já ficava pensando, nossa, por isso que eu não gosto de tomar anticoncepcional, vai dar trombose nas minhas pernas. Ô, Senhor. E assim, gente do céu, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o porquê eu fui descobrir só com 13 semanas, né? Deus sabe de todas as coisas. E assim, no decorrer do vídeo aqui, vocês vão entender um pouquinho mais o motivo, né? Se eu passei por muita coisa, gente. Eu caí em casa, né? Sem saber que tava grávida. Então, tudo que não podia acontecer nesses 3 períodos, nesses 3 meses de gestação, nos 3 primeiros meses da gestação, aconteceu, gente. Então, eu falo assim, só podia ser o Senhor. Deus, era Deus mesmo pra... Sabe quando acontece coisa assim que é pra mostrar o poder do Senhor, assim, sobre as nossas... Então, minha explicação pra vocês é essa.
era o Senhor mostrando pra mim mesmo que Ele era Deus na minha vida, sabe? E nessa primeira ultrassom, nessa primeira, né, consulta ali com a minha ginecologista, né, que é do meu coração, assim, ela se tornou, assim, uma peça fundamental na minha vida, sabe, gente? E o que eu posso falar dela, assim, são coisas maravilhosas. Ela me acompanhou, né, dessas 3 semanas até o final da minha gestação. Ela que fez meu parto, sabe, uma pessoa realmente de Deus, assim, sabe, eu considero ela anjo, assim, sabe? Aquele anjo que o Senhor manda sobre as nossas vidas, assim, para nos abençoar, assim, sabe? Para nos fortalecer naqueles momentos mais difíceis, assim. Ela trouxe palavras de conforto, ela trouxe cada resultado, às vezes, que não era muito bom. Ela trouxe, assim, sabe? Com uma leveza, assim. E eu passei a minha gestação, gente. Fala sobre romantizar a gestação. E eu romantizei, sim, a minha. Eu precisava romantizar a minha gestação. E assim, eu precisava trazer ela, viver ela assim o mais leve possível, sabe? Eu precisava viver realmente ela assim o mais leve possível, porque senão, gente, foram momentos muito difíceis assim. E quando ela fez, né, ali o pedido dos primeiros exames, que é uma bateria de exames, que eu entreguei os resultados para elas, gente, aí sim, a gente começou viver aquele momento de dificuldade, assim, e eu falo, ali a gente começou a entender o porquê, só descobri com mais tempo, sabe? Porque quando a gente fez o que entregou, né, os primeiros resultados de exame de sangue, que mostrou pra ela fez o pedido do Combis, né, porque é feito o Combis quando os pais já sabem que tem um fator RH diferente um do outro. Então, como a gente já sabe, então ela já vinha ou reagente ou não reagente, né? No meu caso, deu reagente, deu 1,8 na época, que eu lembro mais ou menos, acho que foi mais ou menos isso. Que significa que o meu corpo, ele tá criando anticorpos, né? Porque como que provavelmente, né? Até nessa época a gente não sabia ainda, não era uma certeza, né? Meu esposo, ele é A positivo e eu sou A negativo. Então, provavelmente, o feto seria A positivo, né? Teria pelo menos o RH positivo do pai, né? Então, o meu corpo entrou em contato de alguma forma, que era o que os médicos ficavam besta. Porque, assim, eu não tive anteriormente nenhuma outra gestação, eu não tive perca, entendeu? Mesmo com todas essas quedas que eu falei que eu tive pra vocês, não teve nenhum tipo de sangramento, gente. Durante esses 3 meses não teve sangramento nenhum. Pelo menos é perceptível, entendeu? Para que eu pudesse observar, não teve nenhum sangramento. Então, para eles era algo novo. Tá acontecendo isso, entendeu? Para esse Combis tá sendo reagente assim. Era algo novo para eles. Todos eles falavam a mesma coisa. Para a primeira gestação tá acontecendo isso, que era algo extraordinário, assim, né? Porque geralmente é na segunda gestação que o feto ali pode sofrer, né, com isso. Na primeira gestação, geralmente não, mas na segunda. E assim, aí o meu corpo já tava criando esses anticorpos, combatendo, porque o feto tava sendo um corpo estranho ali. Então, a todo momento, ele queria expulsar aquele corpo estranho. Só que pra gente receber essa notícia de que meu corpo não tava, né? Não tava rejeitando aquele feto ali, onde se tornou, a gente descobriu que minha gestação era gravidez de risco, aonde a gente tinha que ter um acompanhamento muito de perto, né, para que a gente pudesse estar observando justamente esse Combis para ver essa reação dele, né. Gente, foi muito difícil pra gente como pais, né, que desejosos, né, de ter um filho. E a gente receber essa notícia que você a qualquer momento podia, né, receber uma notícia ruim. Gente, não foi fácil. E ter toda essa gestação. Gente, uma gestação onde. Gente, é difícil demais. Só mães que passam por uma situação parecida, assim. Que tem que ter esse acompanhamento. Gente, tudo que acontece de diferente, você já fica maluco ali, gente. Você já fica preocupado. E eu vivia 24 horas, gente, orando. Eu não conseguia dormir.
porque eu tinha medo de dormir e talvez eu achava que talvez, né, podia acontecer alguma coisa ali, eu ser pega de surpresa. Gente, eu ficava... Ai, gente, a sensação que eu tinha do meu corpo, que era um corpo ruim, sabe? Sabe aquele sentimento ruim que você tem, sabe? As, de não ter controle sobre a situação, de estar sendo algo ruim para seu filho. Eu me sentia muito assim, de que eu tava sendo ruim para ele, sabe? De que o meu corpo, a sensação que eu tinha era como se ele estivesse lutando o tempo todo para sobreviver e eu lá o tempo todo batendo de frente, né? Não eu, mas o meu corpo, né? E eu falava, corpo, age diferente, corpo, não vai contra ele, não é seu filho, você tá gerando ele, corpo. Sabe, gente, é um turbilhão de sentimento que você sente, de impotência, sabe? Sabe aquela impotência que você sente assim, meu Deus do céu, eu me sentia tão triste comigo, sabe? De não ser uma casa boa pra ele. Gente, eu vivi esses momentos assim tão ruins. Mas ao mesmo tempo que eu tinha isso, eu me segurava, que eu falei assim, não, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que falou, o Senhor que me prometeu, o Senhor vai cumprir, o Senhor vai levar essa gestação até o final, eu creio nisso, Senhor, eu creio nisso, nada vai atingir meu filho, Pai. Mas, gente, ó, era eu lutando com fé e lutando contra os meus sentimentos ruins, gente, o tempo todo. E ao mesmo tempo que eu falava, Senhor, não deixa que essa sensação ruim que eu tô sentindo venha passar pro meu filho, que ele não venha sentir nada disso, Senhor. Eu não tô triste com ele, eu amo meu filho, é a maior alegria pra mim, Pai, essa criança. Não deixa, Senhor. Não deixa nada de sentimento ruim passar pra ele. Gente, foi uma época assim que eu me senti tão linda, gente. Linda, linda, linda. Porque a alegria de ser mãe, gente, sabe? A alegria de ser mãe, mesmo com tudo, gente, sabe? Eu não sei descrever pra vocês, mas eu me sentia tão linda, tão linda. Cabelo lindo, sabe? A pele linda. Não tava, não, sabe? Me ressecou muito. Mas, gente, eu me sentia tão bonita, aquela barriga começou a crescer. Ó, eu até aos 6 meses eu ainda usava minhas calças jeans, que não formou tanta barriga assim. Porque como eu emagreci muito, né? Mas, gente do céu, saber que eu tava... Ah, eu queria contar pro mundo que eu tava grávida. E nesse meio tempo aí, né, de descobrir esses diagnósticos e tal... eu também sofri um pouquinho, porque eu botei muita expectativa nas pessoas, e em determinadas pessoas, eu achava que elas iam, né, sabe, festejar, soltar fogos quando descobrisse a minha gravidez. Ai, não foi daquele jeito, ai, mas eu fiquei tão triste, sabe? Não, são turbilhões de sentimentos. Gente, nessa época eu também senti tanta falta da minha mãe, porque ela faleceu, eu tinha 16 anos mais ou menos, então parece que eu tava vivendo o luto dela ali, tudo de novo, sabe? E ela já tinha falecido há uns 10 anos mais ou menos, nessa época, né? Gente do céu, mas pra mim foi ontem, pra mim eu tinha enterrado ela ontem, e aquela dor de perder ela, de ter perdido ela, dela não estar presente na minha gestação, e eu tentava lembrar tudo que ela fez durante a gravidez dela, que eu queria fazer igual a ela, pra assim, sabe, ter um pouquinho dela comigo ali. Ai, gente do céu. Ai, ó, trazer pra vocês o sentimento que eu tive na época, assim, é bem... É como se eu sentisse agora, sabe? Mas, sabe, a gente às vezes não consegue transparecer para as pessoas o que a gente realmente estava sentindo. E eu vivi muito isso, de não querer transparecer para as pessoas o que eu estava sentindo. Eu não queria demonstrar minha tristeza para ninguém. Eu não queria mostrar para elas que eu tava frágil, que eu tava triste, que eu queria que as pessoas me abraçassem, me beijassem, entendeu? Não que me beijassem, mas que dessem um tiquinho assim de carinho pra mim. Não que eu não recebi. Gente, meu marido, assim, que teve um papel fundamental na minha vida. Ele realmente fez muito pra mim, o papel de mãe, entendeu? De fazer só aquelas coisas que só uma mãe faz por um filho. E ele fez muito isso por mim, assim, eu tenho que agradecer muito, muito ao Senhor pelo marido que o Senhor me deu num momento que a gente tava passando, e ele tava sendo, assim, a minha base, sabe? Porque não foi fácil ter que conviver com isso durante toda a gestação. Não foi fácil ter que lidar com todos esses sentimentos e ainda ter força pra, de alguma forma, né, me cuidar pra que a gente não sofresse nada. Eu sei que estava longe das minhas mãos, só podia ser o Senhor pra trazer vida pra meu filho e saúde, mas assim, a gente quer de toda forma, né,
fazer alguma coisa, né, que possa também estar ajudando ali. E assim, quando a gente descobriu esse diagnóstico do Combis, então a gente teve que fazer um acompanhamento, né, de mais perto. E de 15 em 15 dias eu tinha que fazer uma ultrassom com Doppler. Que essa ultrassom com Doppler é indicada, né, para quando a gestação, né, gestação de risco. E ela tem a função de avaliar o fluxo sanguíneo da mãe para o feto, né? Responsável pela oxigenação que ajuda no desenvolvimento do bebê. Assim, e essa ultrassom com Doppler, ela sempre dava normal, graças a Deus. Graças a Deus sempre dava normal. O problema estava sendo com Combis, que sempre, pensa você, de 15 em 15 dias tem que ser furada. Entendeu? De 15 em 15 dias você tem que fazer ultrassom. Era difícil lembrar dessas coisas, assim, porque é como se revivesse, sabe? Aquela época, assim, sabe? Só que eu não lembro com tristeza, gente, sabe? Não é triste lembrar disso, sabe? Mas, assim, as emoções vêm à tona. Não tem como eu não sentir, né? Não tem como eu não lembrar de tudo isso e não me emocionar, né? E como eu falei, gente, a importância de você ter um profissional ao seu lado, um médico ao seu lado, assim, humano, sabe? Humano. E principalmente cristão, gente. Não tem como, eu não tenho como desvincular isso dela, sabe? E ela, assim, ela foi... Gente, ela foi demais, ela foi maravilhosa. Eu só tenho a falar isso, que ela foi uma médica maravilhosa, extraordinária. Ela veio direto de Deus pra mim, sabe? Direto de Deus, em cada diagnóstico, em cada procedimento que eu tinha que fazer, em cada coisa, em cada ida nela. Gente, era o tempo todo, 24 horas ela lá no WhatsApp me atendendo. E eu falando, eu tô com dor, tô sentindo dor, isso não era normal. E ela o tempo todo com muito carinho, com muito amor, me atendendo com muita paciência. Quando ela falava assim, ela falava de uma forma assim tão leve, sabe? Que era grave, mas você não via a gravidade da situação. Você ela sabia falar as coisas comigo, sabe? Talvez porque a gente também faz parte da mesma igreja, né? Então era muito mais fácil o nosso contato ali direto. Então tava muito mais fácil. Então ela já me conhecia um pouquinho. Então, gente, muito carinhosa, muito amorosa, muito de Deus. Uma mulher de Deus, de Deus, de Deus, assim, eu não sei falar. Vou chamar ela de Maria. Doutora Maria. Gente, fui acompanhada por 3 médicos. Doutora Maria, doutor 1 e doutor 2, tá bom? E como eu falei, né, dessa questão do profissional ali ser humano, né? E ser um excelente profissional também. E por volta das 30 semanas eu comecei a tomar corticoides já, né? Porque a gente, desde o princípio, a gente já sabia que seria uma gestação que não chegaria até o final. Então, seria uma cesariana, a gente já sabia, já era uma coisa certa, né? E aí ela já foi fazendo, né, meios, né, já pra assegurar, trazer segurança pra gente, pro bebê, né? Então, com 30 semanas eu comecei a tomar os corticoides, né? Que é justamente para fazer essa maturação dos pulmões ali do bebê, né? Para que se caso, né? Que eu já falei, houvesse tivesse que fazer um parto ali rápido, né? A gente já tava coberto, né? E durante esse tempo, gente, a gente sempre vivia, né? Com esse Combis aí oscilando, gente, sempre oscilando. E graças a Deus o Doppler sempre dando ali normal, né? Sempre dando normal para a idade gestacional, porém, o bebê ele tava grande para a idade gestacional, né? A gente começou a ver que ele tava crescendo bem. E assim, era normal até aí por conta que o meu esposo ele é muito mais alto que eu, então seria um bebê grande. Então, tava dentro da normalidade. Mesmo ele grande para a idade gestacional, ele tava dentro da normalidade ali.